Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo certo por aqui também. Quem ensinou os apóstolos da Bíblia a escrever? Quais os pontos devem ser considerados nessa pergunta? Não acreditamos que tenha existido isso pelo motivo de que a fonte primária sobre personagens atuantes das narrativas e que temos à nossa disposição é exclusivamente tirados do Novo Testamento. Mas vamos à explicação. Uma pessoa que recebe o título de rabi é alguém com amplo conhecimento das escrituras, isto é, geralmente possui grande parte do conteúdo decorado, interpretado, ensinado e palestrado pelos doutores do templo, que avaliam a capacidade de oratória, persuasão e carisma do orador sobre as escrituras. No judaísmo, a partir dos 5 anos de idade, o futuro rabi era colocado numa doutrina educacional dogmática exaustiva. Sabe-se que, portanto, que o foco era entender sobre as escrituras, a interpretação, a leitura escrita, leitura em hebraico, escrita em aramaico. Além disso, o estudante era examinado desde o início de sua caminhada no judaísmo, sobretudo quando era indicado alguém fora da curva, era colocado como rabis, professores mais intensos e também tinha uma construção educacional e programática bem mais aprofundada. Desta forma, uma separação do joio do trigo era feita na base. As duas escolas da época de Jesus que faziam esse trabalho e que temos conhecimento são a escola de Hitleu, avô de Galiel, professor de Paulo de Tarso, e a escola de Shammai. O Talmud é o resultado de debates e registros compilados dessas duas escolas como foco teórico principal. Assim sendo, o que sabemos sobre Jesus e seus apóstolos que os colocam como alfabetizados no judaísmo? Na Bíblia, ele foi considerado um rabi que debatia com doutores da lei no templo, então é quase seguro pensar que seus apóstolos aprenderam com ele com base na Bíblia, não é isso? Sim e não. Duas citações sobre Jesus ter sido considerado alfabetizado, este é um raso sim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, por que ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele? João capítulo 3, versículo 1 e 2. E logo aproximando-se de Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijo-o. Mateus 26, 49. Agora vamos para o não. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas não nos deixa explícito o que seria a tal sabedoria e qual seria a idade de Jesus. Ele teve uma infância obscura, ou seja, uma grande parcela de sua vida ficou escondida, especialmente dos 12 aos 30 anos. Na época de Jesus, o entendimento sobre menino estava alocado na idade entre 5 a 12 anos. O autor Lucas sabia disso. O Bar Mitzvah chegava aos 13 anos. Além disso, educação e sabedoria tinham interpretações distintas. O estudo se referia ao acúmulo de informações e conhecimentos da lei, a Torá. Já a sabedoria era a habilidade da prática e moral de explicar esse conhecimento no cotidiano. Sendo bastante otimista, não daria tempo para Jesus ser esta pessoa na infância somente com as informações que temos na Bíblia. O processo para se tornar um professor conhecido envolvia um longo e rigoroso período de estudo que poderia durar cerca de 15 anos, começando na infância e terminando por volta dos 30 anos. A Mishnah era quando se considerava que alguém tinha autoridade para ensinar. Não raro, o aprendizado com o rabino Talmidim
era designado apenas para os alunos da elite que pudessem pagar para continuarem a estudar após os 12, 13 anos, buscando um rabino recomendado para ser seu discípulo, o Talmud. Lembrando que só 1 a 3% da população eram alfabetizados na região dominada pelos romanos. Inclusive, essa porcentagem era de toda a demografia, não apenas de judeus. Dito isso, qual era a condição financeira de Jesus? Jesus era um itinerante com uma sacola de moedas, não era um homem rico e muito menos capaz de ter economizado algum tipo de riqueza financeira, pelo menos a lacuna de tempo presente da Bíblia não nos fornece nenhuma possibilidade para isso, tampouco propor que carpinteiros e pedreiros eram pessoas de posses ricas. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. João 1,46. Natanael expressou desprezo e ceticismo, pois Nazaré era uma vila insignificante e sem prestígio na Galileia. Era vista como um lugar de gente pobre e simples, formada por caipiras. Fora da Bíblia, o que sabemos sobre a educação de Jesus? Jesus não, Jesus não teve acesso ao tipo de educação formal necessária para tornar o relato de Lucas, mesmo remotamente passível de crédito. Não havia escolas em Nazaré para crianças camponesas frequentarem. A educação que Jesus recebeu havia vindo direto de sua família e, considerando seu status de trabalhador artesanal e diarista, ela teria sido quase exclusivamente centrada em aprender o ofício de seu pai e de seus irmãos. Ao mesmo tempo, provavelmente não tinha muita educação, é possível que fosse semi-analfabeto. Jesus existiu ou não? Bart Ehrman. Outros autores que defendem o analfabetismo de Jesus são André Chevitarese, professor de história, defende que Jesus era um judeu de origem campesina que provavelmente só falava aramaico e era analfabeto, considerando a falta de evidências históricas concretas sobre alfabetização formal. Paulo Nogueira, doutorando em teologia pela Universidade Heinsberg e fez pós-doutorado em história na Unicamp, também pensa isso. Além disso, Nogueira é reconhecido e já tem alguns anos como um grande estudioso e referência para o estudo do chamado cristianismo primitivo da antiguidade. J. A. Neves, bacharel em teologia pela Faculdade João Calvino, especializado em teologia e pós-graduação em direitos humanos pela FAVENE, quem ensinou os apóstolos da Bíblia a escrever? Apesar do longo texto tentando abranger os dois lados desta moeda, provavelmente Jesus e seus discípulos eram analfabetos. Haja visto que muitos profissionais das áreas bíblicas e correlatas concordam que, no contexto social da Galileia do século I, a alfabetização formal era rara e a capacidade de ler e escrever não era esperada de um camponês como Jesus, destacando que seu conhecimento das escrituras poderia vir da instrução somente oral. Bom, para você aprofundar nisso, você pode procurar o livro Jesus Existiu ou Não, de Bart Ehrman, o livro Zelota, de Reza Asman, uma outra história, Jesus de Nazaré, de André Chivitarese, uma breve história das origens do cristianismo, de Paulo Nogueira, como surgiu Jesus, de J. Neves. E aí você vai aprofundar nesse estudo. Precisa aprofundar. Então, chegamos à conclusão de que Jesus provavelmente, se ele existiu, ele era analfabeto e não conseguia ler. Ah, mas Jesus leu quando criança. Bom, essa leitura de Jesus quando criança é uma interpolação do escritor. Mas Jesus escreveu no chão. A explicação também é de que é uma interpolação. Você precisa estudar esses textos, aprofundar com historiadores, com arqueólogos, com exegetas, para você chegar a uma conclusão.
Você não sabe nada, eu não sei nada. Aquele que traduz a Bíblia, ele faz a tradução do que ele pensa que é, do hebraico para o grego e do grego para o português, ou para a Septuaginta, que seria latim, né? Todas essas, e do latim para o português, quer dizer, há aí um disparate semântico de estrutura de texto que na tradução se perde. Então, até a tradução é algo que alguém fez segundo a sua ideia de como seria aquela letra escrita em aramaico, em grego e em latim. E aí ele faz a interpretação dele com os estudos que ele tem. Por isso que tem várias Bíblias da Almeida, a Bíblia da Paulus, a Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias com interpretações diferentes. Por quê? Porque quem leu, o estudioso que leu, ele interpreta do jeito que ele quiser. Então, para você ver que é uma confusão total essas traduções da Bíblia, e você não pode cair de patinho e acreditar em tudo que está escrito, traduzido nos textos bíblicos. Só um exegeta com profundo estudo científico pode chegar a essa conclusão, mais ou menos, do que o texto quis dizer. E aí, faça a sua conclusão, a sua reflexão. Um grande abraço. Tchau, tchau.